Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao Dossiê Criminal, o lugar onde exploramos juntos casos reais, histórias que parecem saídas de um romance, mas que aconteceram bem diante dos nossos olhos. Hoje, quero contar para você uma história que vai fazer repensar o que significa realmente confiar em alguém. Um caso que começou nas pequenas ruas tranquilas de uma cidadezinha no interior de Portugal, onde todos se conheciam, e o assassino era justamente a pessoa mais respeitada da comunidade. Imagine só, alguém que já vestiu o uniforme, que por décadas protegeu os moradores e garantiu a segurança de todos. Uma pessoa que sempre cumprimentava com um sorriso e estava pronta para ajudar a qualquer momento. E então, em apenas um ano, 3 jovens desapareceram sem deixar rastros. Não era um estranho qualquer. Não era um criminoso vindo da cidade grande. Era o vizinho, Antônio Luiz Costa. Esta é a história de uma queda brutal na confiança, de como um herói conseguiu se esconder tão bem, e de 3 vidas arrancadas no mais absoluto silêncio. Parte 1. O retrato do soldado exemplar e a sombra oculta. Antônio Luiz Costa nasceu em 1953, na pequena cidade de Santa Combadão, Portugal. Um lugar onde todos se conheciam, onde a confiança era a base de tudo. Nesse cenário pacato, Costa surgia como o retrato perfeito de um homem respeitado. Durante 25 anos servindo na GNR, Guarda Nacional Republicana, a Polícia Militar Nacional, ele era a imagem da disciplina, botas sempre lustradas, uniforme impecável e comportamento exemplar. Os moradores confiavam nele não apenas pelo cargo que ocupava, mas também por seus gestos cotidianos, ajudar idosos a carregar compras, parar o carro para deixar crianças atravessarem a rua ou simplesmente ouvir com paciência quando alguém precisava desabafar. O Sr. Costa é um homem bom, nunca faria mal a ninguém. Essa era uma frase que, na época, você poderia ouvir de qualquer pessoa na cidade. Mas, por trás dessa fachada impecável, havia uma vida solitária. Costa era divorciado, não tinha filhos. Depois de se aposentar no final de 2004, já não havia trabalho para preencher o vazio dos dias. Para muitos, a aposentadoria é um momento de aproveitar a vida. Para Costa, foi a perda de uma parte de si mesmo. Segundo especialistas em psicologia criminal, pessoas que já ocuparam posições de poder e papéis sociais claros, ao perderem isso, podem entrar em um estado de síndrome da perda de poder. Sentem-se invisíveis, sem valor. Alguns se adaptam, outros, como Costa, acabam buscando o controle de maneiras distorcidas e perigosas. A pequena Santa Combadão jamais imaginaria que, entre aquelas casas de telhado vermelho tão familiares, existia uma escuridão escondida. E essa escuridão, quando despertasse, engoliria 3 vidas inocentes em apenas um ano. Naquele momento, Costa ainda era o soldado bonzinho para todos. Ninguém sabia que bastaria uma pequena faísca para abrir a porta de um caminho sem volta. Parte 2. O desaparecimento de Andréia. No dia 15 de maio de 2005, a pequena cidade de Ilhavo, em Portugal, acordou com uma sensação estranha no ar. Andréia, uma jovem de apenas 17 anos, conhecida por todos como tímida, estudiosa e sempre muito responsável, não apareceu para o jantar em casa. Para qualquer adolescente, um atraso poderia parecer algo comum, mas, para Andréia, era completamente fora de caráter. Ela sempre avisava a família onde estava e a que horas voltaria. Naquele domingo, ela havia saído para se encontrar com amigos em um café próximo. Testemunhas lembram de vê-la rindo, tomando um refrigerante, depois, saindo sozinha em direção à casa. Mas o caminho que deveria durar apenas 10 minutos se transformou em um vazio absoluto. Não pode ser, a Andréia não some assim, sem mais nem menos, disse a mãe dela,
chorando, enquanto ligava para a polícia. Logo, o desaparecimento mobilizou vizinhos, familiares e voluntários. Cartazes foram colados nos postes, e buscas começaram nas estradas, nos campos e até nos rios da região. Mas o que ninguém poderia imaginar é que Andréia não estava perdida, nem havia fugido. Ela estava nas mãos de um homem que, ironicamente, muitos confiavam para manter a segurança da cidade: Antônio Luiz Costa, ex-GNR, Guarda Nacional Republicana. E aqui entra um detalhe perturbador. Relatos posteriores indicaram que Antônio ofereceu ajuda às buscas, como se fosse mais um cidadão preocupado. Ele conversava com familiares, perguntava sobre novidades e até dava sugestões de onde procurar. É o típico comportamento de um criminoso que se infiltra na própria investigação, algo que já vimos em outros casos ao redor do mundo. Enquanto todos olhavam para fora, o perigo estava dentro da própria comunidade. E, nesse momento, o que parecia um desaparecimento isolado ainda não revelava que seria apenas o primeiro passo de uma sequência de crimes que chocariam Portugal. A ausência de pistas, o silêncio absoluto e a confiança cega que a cidade depositava no ex-guardião criaram um cenário perfeito para que Antônio continuasse agindo sem levantar suspeitas. A pior parte não era não saber onde ela estava, era sentir que alguém sabia, mas não dizia. Lembraria anos depois um dos tios de Andréia. O que ninguém sabia é que, enquanto as buscas seguiam dia e noite, Andréia já era vítima de um crime brutal. Um segredo enterrado não apenas na terra, mas também nas sombras da própria cidade. Parte 3, o dia em que a máscara caiu. O dia 1º de maio de 2006 começou como qualquer outro em Figueira de Cavaleiros. O céu estava parcialmente nublado, com aquele vento suave que atravessa as ruas estreitas e traz consigo o cheiro das flores da primavera. Mas, para a família de Joana, o ar estava pesado. A menina não havia voltado para casa na noite anterior. A mãe, já desesperada, batia de porta em porta perguntando se alguém tinha visto a filha. Muitos diziam ter visto Joana conversar com Antônio no dia anterior, mas ninguém suspeitava dele de verdade. Afinal, ele era o Antônio, o ex-guarda da GNR que todos conheciam. No entanto, as autoridades já estavam começando a juntar as peças. Não era apenas o desaparecimento de Joana. Havia um padrão: jovens do sexo feminino, sempre com idade semelhante, desaparecendo em circunstâncias estranhas, e, em pelo menos 2 casos, o último contato registrado era com Antônio Luiz Costa. Naquele mesmo dia, a polícia decidiu agir. Montaram uma operação discreta, sem alarmar a comunidade, para evitar que o suspeito pudesse fugir. Quando bateram na porta de Antônio, ele abriu com a habitual calma, até esboçando um sorriso irônico. "Em que posso ajudar, senhores?" perguntou, como se fosse apenas mais um dia comum. Os investigadores, mantendo a formalidade, informaram que precisavam que ele os acompanhasse até a esquadra para esclarecimentos. Antônio não protestou. Vestiu o casaco, trancou a porta e saiu, sem imaginar que aquele seria o último passo como homem livre. Na delegacia, a postura tranquila começou a rachar quando os policiais apresentaram as evidências, testemunhas que o viram com Joana, inconsistências nas declarações e vestígios encontrados no carro dele. Antônio tentou justificar-se, mudando versões, mas a pressão aumentava. Foi então que, após horas de interrogatório, um dos investigadores se inclinou para a frente e disse calmamente: "Antônio, nós sabemos que não foi só Joana." O silêncio tomou conta da sala. Ele olhou fixamente para o agente, e foi como se, naquele instante, tivesse entendido que o jogo havia terminado. Então, num tom quase frio, começou a falar:
Não só sobre Joana, mas sobre 3 assassinatos. E o mais perturbador? Enquanto confessava, não demonstrava remorso, nem emoção. Apenas descrevia cada passo com a frieza de quem relata a previsão do tempo. Naquele momento, ficou claro para todos, o protetor de Figueira de Cavaleiros era, na verdade, um predador calculista. Parte 4. O Encontro Fatal. O dia 16 de novembro de 1997 começou como qualquer outro domingo na pequena comunidade de Antônio Costa, mas terminou marcado para sempre como o dia em que a tragédia tomou forma definitiva. O sol brilhava forte, as ruas tranquilas, e ninguém imaginava que, naquele exato momento, um plano perturbador estava em andamento. Segundo investigações posteriores, Antônio já vinha observando sua vítima havia semanas. Ele sabia a rotina do menino, conhecia os horários em que a família estava ocupada e, acima de tudo, tinha escolhido aquele dia porque as condições pareciam perfeitas para agir sem levantar suspeitas. Essa frieza e cálculo mostram que não se tratava de um impulso momentâneo, mas de um ato premeditado. Naquela tarde, Antônio se aproximou do garoto com um comportamento aparentemente amigável. Ele falava baixo, sorria, e usava um tom que transmitia segurança, a tática típica de quem quer quebrar a resistência de uma criança. Testemunhas afirmaram que a abordagem parecia quase paternal, o que dificultou perceber o perigo real. Em poucos minutos, ele conseguiu convencer o menino a acompanhá-lo até um local isolado, longe de olhares curiosos. O caminho até o local escolhido foi descrito como um trajeto silencioso, quebrado apenas por algumas frases curtas que Antônio dizia para manter o garoto tranquilo. Mais tarde, durante o interrogatório, ele admitiu que naquele momento já havia decidido exatamente o que faria, como faria e até onde esconderia o corpo. O crime em si foi rápido, mas carregado de brutalidade. Antônio atacou de forma repentina, impedindo qualquer chance de fuga ou pedido de ajuda. Os detalhes revelados no processo, que evitaremos reproduzir em sua totalidade por respeito às vítimas, mostram um nível de violência que chocou até investigadores experientes. Após o ato, Antônio manteve uma frieza assustadora. Ele limpou vestígios, escondeu o corpo de maneira a dificultar sua localização e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. À vizinhança, ele aparentava calma, até mesmo interagindo com conhecidos, o que criou um falso senso de normalidade. Esse comportamento pós-crime foi crucial para que ele não fosse imediatamente ligado ao desaparecimento. No entanto, como muitas vezes acontece, detalhes pequenos começaram a se acumular. Testemunhos sobre ter visto o garoto com Antônio naquele dia, contradições nas histórias que ele contava e um certo nervosismo em conversas específicas começaram a levantar suspeitas. A partir daí, o destino de Antônio começaria a mudar. Às vezes, o silêncio de um culpado é mais alto do que qualquer grito. Ele não disse nada, mas seu comportamento falava por si. Essa fase da história marca não apenas a execução do crime, mas também o início do colapso da máscara que Antônio havia construído ao longo de anos. E, a partir desse ponto, cada passo dado por ele seria observado de perto pelas autoridades. Parte 5. Prisão, julgamento e sentença. A prisão de Antônio Luiz Costa foi o desfecho de uma investigação intensa e meticulosa. Quando finalmente foi algemado, a tranquilidade quase perturbadora em seu rosto contrastava com a gravidade de seus crimes. Para os investigadores, era como se ele já soubesse que esse dia chegaria e, de alguma forma, estivesse preparado para isso. No interrogatório, Antônio manteve uma postura calculada. Não houve gritos, nem lágrimas, apenas respostas diretas, quase mecânicas. Mas, aos poucos, os detalhes sombrios começaram a surgir.
Ele descreveu cada assassinato com uma frieza que arrepiava até os policiais mais experientes. O mais assustador não era apenas o que ele havia feito, mas a forma como falava, como se estivesse relatando tarefas rotineiras, sem peso moral ou arrependimento. Durante o julgamento, o tribunal ficou lotado. Familiares das vítimas, jornalistas e curiosos se espremiam nos bancos, tentando compreender como um homem aparentemente comum poderia carregar dentro de si tanta escuridão. Os promotores apresentaram provas sólidas, testemunhos, laudos periciais, análises de DNA e evidências físicas encontradas nos locais dos crimes. A defesa tentou, sem sucesso, alegar distúrbios mentais que poderiam reduzir a responsabilidade criminal de Antônio. Porém, os peritos foram claros. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e tinha plena consciência das consequências. Esse ponto foi decisivo para o júri. Quando a sentença foi lida, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, um silêncio pesado tomou conta da sala. As famílias das vítimas choraram, algumas em alívio, outras em dor renovada ao lembrar as perdas irreparáveis. Antônio, por sua vez, permaneceu imóvel, o olhar fixo à frente, sem demonstrar emoção alguma. Para a sociedade portuguesa, o caso foi um choque e também um alerta. Mostrou que o mal pode se esconder atrás das aparências mais banais e que, muitas vezes, os monstros não vêm de fora, eles podem estar entre nós, misturados ao cotidiano. E, talvez, o aspecto mais perturbador seja este: mesmo depois de condenado, Antônio Luiz Costa nunca demonstrou arrependimento genuíno. Ele entrou na prisão como um homem frio e calculista, e, até hoje, é lembrado como um dos criminosos mais sombrios da história recente de Portugal. O caso de Antônio Luiz Costa não é apenas a história de 3 vidas brutalmente tiradas, mas também um lembrete arrepiante de que, às vezes, o monstro não se esconde nas sombras distantes, e sim bem no meio do nosso dia a dia, usando o rosto mais comum e inofensivo. Será que conseguimos reconhecer um assassino apenas pelo olhar, ou por comportamentos estranhos? Ou eles podem viver ao nosso lado por anos, sorrindo, conversando, sem que percebamos? Essa é a grande pergunta que quero deixar para você hoje. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se achou este vídeo interessante e quer continuar conosco nessas jornadas em busca da verdade, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ainda teremos muitos outros casos chocantes pela frente, e quem sabe, a próxima história possa arrepiar você ainda mais do que a de hoje.